Então, vamos começar. Deixa eu aqui compartilhar minha tela com vocês. Ô, louco, não estava aberto isso aqui? Olá, pessoal, voltei. Acho que eu saí na hora que eu fui entrar aqui nos slides. Tudo bem? Sim, Podemos ir agora? Muito bem. Posso começar? Vamos ver se eu consigo aqui. Pessoal, vocês estão me ouvindo? sim, Sim. sim. Beleza. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de geometria molecular. Eu não sei quanto vocês viram isso no ensino médio, mas eu particularmente acho essa aula muito legal. É relativamente complicado para quem não consegue enxergar moléculas no espaço, mas a gente vai dar um jeito. Então, na outra aula, a gente estava falando de estrutura de Lewis, e a gente falou, né, de estrutura de Lewis. E a estrutura de Lewis, ela não indica a forma da molécula. Ela indica o número de ligações, os elétrons de valência e tudo mais, mas a gente não consegue ver a molécula como ela está no espaço mesmo, né? Aqui parece que está tudo no mesmo plano, mas se você for ver, não está, como essa imagem aqui mostra. Então, a geometria molecular, a partir das interações dos pares ligantes e não ligantes, é possível prever a posição relativa dos átomos e seus ângulos de ligação. Então,
os pares ligantes são os elétrons que estão na ligação, que são representados aqui na estrutura de Lewis pelos risquinhos, e os pares não ligantes seriam esses elétrons aqui que estão no átomo, mas eles não estão fazendo ligações. No caso do modelo que a gente vai usar para fazer as moléculas no espaço, a gente não vai considerar os elétrons não ligantes dos átomos que não são do átomo principal. Por exemplo, aqui no tetracloreto de carbono, o carbono é o átomo principal. Então, se ele tivesse elétrons não ligantes, pares de elétrons não ligantes, a gente consideraria os dele, entendeu? Os do cloro a gente não considera. Então, como a gente pode ver aqui, ó, essa bolinha preta é o carbono e as bolinhas verdes são os cloros. E a gente vê que os cloros não estão tudo no mesmo plano, não está tudo no papel. Eles têm uma profundidade, um está em cima, outro está do lado. Vocês conseguem ver isso, né? Tudo bem até agora? Sim. Beleza. Então, a gente vai falar do modelo de repulsão dos pares de elétrons de valência. Conhecido também como VESPER, que tem esse nome em inglês aqui, que é a sigla. E é ele que a gente vai usar para conseguir colocar os átomos no espaço e saber a geometria molecular deles. Então, esse modelo considera as ligações covalentes que o átomo central realiza com os demais átomos com uma nuvem eletrônica. Oh, meu Deus, o que é essa nuvem eletrônica? É aqueles pares de elétrons que a gente viu ali na estrutura de Lewis. Então, a nuvem eletrônica, que também pode ser chamada de domínio, pode ser uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação tripla, e o par de elétrons não ligantes. Todos eles, agora, vão ser representados como nuvens eletrônicas ou domínios. Então, o melhor arranjo para um dado número de domínios de elétrons é aquele que minimiza as repulsões entre eles. Então, aqui no caso do tetracloreto de carbono, por exemplo, por que ele ficou desse jeito no espaço? Porque essa é a melhor maneira onde os átomos, ou os domínios, ou as nuvens eletrônicas ficam mais afastadas uma da outra, tá vendo? Se você tentar arranjar de outra forma, você não vai conseguir. Essa é a melhor maneira onde todos eles ficam o mais afastados possíveis, entendeu? Eles tentam se afastar ao máximo. E a gente pode imaginar como se fosse bexigas, os domínios, ou as nuvens eletrônicas. Você vai amarrando e elas tentam ficar os mais distantes possíveis, como a gente pode ver aqui. Tudo bem? E agora? Sim. Vocês já viram isso no ensino médio? Viram, né? Ou não? Deu. Não? Beleza. Não. Então, vamos lá. Como a gente vai determinar qual é a geometria da molécula? A gente já viu que tem que ser o mais estável possível, lembrando mais uma vez que as moléculas, os átomos, procuram ficar mais estáveis, né? Procuram uma estabilidade quando eles estão ali. Então, qual é a primeira coisa? Fazer a estrutura de Lewis. Eu sei que eu ainda não fiz a lista, mas essa semana sai, eu juro. Então, eu não sei se vocês fizeram exercícios. Eu não mandei a lista, mas não sei se vocês procuraram fora exercícios de estrutura de Lewis. Não sei se vocês estudaram isso, o quanto vocês sabem, mas para fazer a geometria das moléculas é o mais importante, eu acho, a estrutura de Lewis. É a primeira coisa que você tem que fazer. Então, se você errar a estrutura de Lewis, você já errou tudo. Porque daí, se você fizer a estrutura errada, você não vai conseguir fazer a geometria da molécula. Então, façam exercícios de estrutura de Lewis. Então, a primeira coisa é fazer a estrutura de Lewis da molécula. Depois,
verificar quantas nuvens eletrônicas ou domínios a molécula tem e arranjar os domínios de forma a ter menos repulsão. A gente vai ver aqui um padrão, né, que os domínios vão ter. Então, quantos domínios, quantos pares ligantes, e dependendo de quantos domínios a molécula tem e quantos pares ligantes ela tem, ela vai ter uma geometria certa. Então, mais uma vez, se você vê essa aula e nunca mais vê isso na sua vida, vai chegar no vestibular e você vai errar, porque você não vai lembrar das coisas. Se você fizer exercícios, você vai ver os padrões e vai conseguir fazer. Mas até que exercício de geometria molecular é mais tranquilo, eu acho. Então, tem uma ordem. O par ligante, quando tem uma interação par ligante, é mais forte do que um par isolado par ligante, que é mais forte do que um par isolado par isolado. Na verdade, é menos forte, né? Esse aqui é mais fraco, esse aqui é mais forte. Par ligante é o mais fraco. Par isolado par ligante é mais forte do que o ligante. E o isolado são mais fortes de todos. Ou seja, um par isolado com outro par isolado, eles tendem a se repelir muito mais. Lembra que negativo com negativo se repele. Geometria molecular baseia somente praticamente nisso. Dois pares isolados de elétrons, eles vão se repelir muito mais do que par ligante e par ligante, porque os pares ligantes, eles estão ocupados, né? Eles estão ocupados ali interagindo, um núcleo com o outro, os elétrons estão ali, e o par isolado não, ele não tem ninguém compartilhando com ele, e aí ele tá, meu Deus, não quero ver elétrons. Vamos ver os exemplos. Aqui tem as principais geometrias moleculares. Então, a gente tem a linear, que é, por exemplo, aqui o berílio H2, que tem um ângulo de 180 graus. Temos a trigonal plana, que faz um ângulo de 120 graus aqui. Nós temos o boro H3, fica todos no plano. Depois a gente tem a tetraédrica, que fica dentro de um tetraedro, a gente vai ver melhor. A piramidal, e temos aqui o exemplo da amônia, que é o mais utilizado, né? Que faz um ângulo de 107 graus. A angular, temos o exemplo da água. A água faz um ângulo de 104 graus. A bipirâmide trigonal, que ela forma uma pirâmide aqui, não sei se vocês conseguem ver daqui. Uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo, a gente vai ver melhor também. Aí, esse ângulo aqui é 90 graus. E esse ângulo aqui é 120. E temos a octaédrica, que todos os ângulos são 90 graus. Aqui, aqui, aqui. A gente vai ver melhor. Mas vamos lá. Por enquanto é isso. Então, moléculas diatômicas, a geometria é linear. Quando só tem dois átomos, por exemplo aqui, HCl, a geometria é sempre linear, né, pessoal? É bem intuitivo isso. Lembrando que moléculas diatômicas são formadas apenas por dois átomos. Então, se tem dois átomos, é linear. Não só por dois átomos é linear, como a gente viu, a geometria linear também ocorre no caso de moléculas que possuem três átomos e que o átomo central não possui pares de elétrons não compartilhados. Ou seja, por exemplo, aqui no caso do CS2. O carbono faz duas ligações com esse e duas ligações com esse. Ele não tem par de elétron num ligante, tá vendo? Não tem. Então, o jeito que os enxofres ficam mais afastados é um de um lado e o outro do outro. Assim, eles ficam o mais afastados possíveis. E aí, a geometria é linear. Um ângulo de 180 graus. Aqui ele até desenhou aqui a nuvem eletrônica, aqui, um de cada lado, que é o mais estável para eles. Tudo bem? Sim. Bem. Aqui embaixo a gente tem outro exemplo do CO2,
que aí o carbono também fica no meio, e os dois oxigênios ficam mais afastados possíveis também. Percebam que o oxigênio ele tem pares de elétrons não ligantes aqui, né? Cada oxigênio tem dois parzinhos ali que não estão fazendo ligações. Mas para a geometria da molécula do CO2, isso não interfere. Isso não interfere. Tudo bem? Gente, vocês estão entendendo? É muito importante, hein? Se alguém não entendeu nada, fale agora ou fale na próxima. Mentira, fala agora. Vocês estão Acho que estou entendendo? entendendo. Por exemplo, então, H2O, ela é uma molécula linear. Não. Vamos Não? ver isso mais para frente. Não, ainda não. O carbono, ele não. Por que ele é linear? Porque ele não tem pares de elétrons não ligantes, tá vendo? Então, o mais afastado para ele é linear. Mas a água que a gente vai ver no H2O, o oxigênio que está no meio. E aí ele tem esses pares de elétrons não ligantes que aparecem aqui no oxigênio. Mas a gente vai ver. O que seria esse? Eu não entendi direito. Esses pares de elétrons não ligantes. Uhum. Os pares de elétrons não ligantes são esses pares aqui no oxigênio. É que se eu passar o mouse, ele cobre. Mas, tipo assim, os pares de elétrons não ligantes são esses aqui do CO2. O oxigênio, ele tem dois pontinhos, quatro pontinhos, não é? Que não estão sendo ligados. Sim. Então, cada duplinha de elétrons aqui são pares de elétrons não ligantes. Por quê? Eles não estão fazendo ligações aqui nessa molécula. A gente tem duas ligações aqui do carbono, né? Que está fazendo ligação. Então, esses parezinhos de elétrons do oxigênio com o carbono, que estão entre os dois, entre o oxigênio e o carbono, são pares de elétrons ligantes. Eles estão fazendo ligação. São pares de Sim. elétrons ligantes. E os do oxigênio, que não estão entre o carbono, são pares de elétrons não ligantes. Entendi. Entendeu? Mas eu tenho que saber que tem esses elétrons aí? Uhum. Mas, de novo, você tem que olhar para a estrutura de Lewis. A estrutura de Lewis dá isso para você. Ela não dá a molécula no espaço, mas ela dá para você quantos elétrons de valência tem, quantos elétrons estão ligando, quantos elétrons não estão ligando. Né? Então, quando você faz a estrutura de Lewis, ele dá isso para você. No caso, é você que vai ter que fazer vestibular. Mas, enfim, vamos ver a próxima geometria, que é a angular. Acontece em moléculas que possuem um ou dois pares de elétrons. Dúvida no chat. O quê? Tem gente fazendo pergunta. Fala aí para mim que eu não consigo ver. Qual que é a pergunta? Ele perguntou se o CO2 seria uma ligação iônica, porque o O está compartilhando os elétrons. Não. A gente viu o quê? Que as ligações iônicas são quando um metal doa elétron para um não metal, certo? Ele doa o elétron. E aqui a gente está falando no CO2 principalmente de ligações covalentes, né? Dois elétrons na ligação. É que a ligação é dupla, mas tem dois elétrons do carbono e dois elétrons do oxigênio. E eles estão compartilhando esses elétrons. Se a gente for ver, cada um está com 8 elétrons, porque eles estão compartilhando. Então, eles estão obedecendo a regra do octeto. Como eles estão compartilhando os elétrons, a ligação é covalente. Tudo bem? É bom lembrar disso também. Quando é covalente e quando é iônico. Tudo bem? Deu para entender? Ele disse que sim. Beleza. Então, vamos para a geometria angular. Como que é? Acontece em moléculas que possuem um ou dois pares de elétrons não ligantes, ou desemparelhados também, mesma coisa. Então, olha aqui, essa imagem aqui está bem boa de ver. A água, por exemplo, que alguém falou que seria linear. Mas por que não é linear? Porque o oxigênio tem dois pares de elétrons não ligantes, tá vendo? E esses pares de elétrons não ligantes repelem o hidrogênio, tá vendo? E se repelem um ao outro. Então, eles tentam ficar o mais afastado possíveis.
E por isso, esses pares de elétrons não ligantes empurram os hidrogênios mais para baixo. E aí forma esse V, podemos dizer assim. V de cabeça para baixo. E aí temos outro exemplo aqui do SO2, que ele só tem um par de elétrons não ligantes aqui, tá vendo? Ele tem uma nuvem eletrônica aqui, que repele esses oxigênios para baixo. Então, em vez de ele ficar linear aqui, certinho, retinho, esse par de elétrons aqui não ligante empurra os oxigênios para baixo e fica a geometria angular. E percebam, eu vou falar disso mais para frente, mas que o ângulo entre esses dois oxigênios é maior que o ângulo entre esses dois hidrogênios. Alguém sabe me dizer por quê? Um de cada vez, pessoal. Pode fazer a pergunta. Não. Pode falar. Porque eu não entendi o que você falou. Se você pode repetir a pergunta, por favor. Eu entendi. Por que que esse ângulo aqui é 119 graus, certo? E esse aqui da água é 104. Por que que o 119 é maior do que o 104, sendo que os dois são angulares? Por que que esse ângulo aqui é maior? Porque o oxigênio é mais leve, aí o O vai subir mais e vai puxar mais. Por que que você falou? Eu não entendi o começo. O Porque oxigênio é mais... o oxigênio é mais leve, então, tipo, ele vai subir mais pra cima. E quanto mais ele subir pra cima, mais o H vai fechar. Então, Não. Aqui a gente está pensando em nível molecular, então é uma moléculazinha só. E o que faz esse ângulo ser menor, na verdade, é o número de pares não ligantes. Se vocês perceberem, o oxigênio aqui, ele tem 2 pares de elétrons não ligantes. E aqui, o enxofre só tem 1. Então, 2 pares faz muito mais força para esses hidrogênios ficarem mais próximos do que só um par não ligante. É por isso. Como aqui só tem um par, ele empurra os oxigênios para baixo. Mas 2 pares empurram mais ainda. É por isso. Então, aqui a gente vê certinho. Primeiro, ele fez a estrutura de Lewis da água, colocou aqui o oxigênio, que faz 2 ligações aqui, cada uma com hidrogênio, e ele sobra 2 pares de elétrons aqui, 4 elétrons, que não estão fazendo ligação nenhuma. mas Então, por que, professora? Tipo, porque não era pra ter. Quer dizer, calma. Ó, o hidrogênio tem um cada um, porque são 2 hidrogênios na água, certo? Mas então, e esses aqui no oxigênio não faz sentido. faz sim, porque se a gente olhar na tabela periódica, eu acho que eu tenho uma tabela aqui. A minha internet colaborar. Aqui. O oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? 6. Ele tem 4, certo? 1, 2, 3, 4. E no bloco S ele tem 1, 2. Então, ele tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Esse período mostra a camada de valência do oxigênio, do elemento. Como ele está no bloco P, o mesmo período, ou seja, a mesma linha, mostra quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, lembrando que, tipo, se estivesse no bloco P, seria diferente, mas como no bloco S e no bloco P, o mesmo período, ou seja, a mesma linha, é a mesma camada eletrônica. Então, na última camada dele, ele tem 6 elétrons de valência, certo? A camada de valência dele. 4 e 2, 6. Então, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Esses 6 elétrons são os elétrons que reagem na natureza. Tipo, você vai reagir alguma coisa com oxigênio, é com um desses 6 que ele vai reagir. E, como eu tinha dito na outra aula, o que os átomos, no geral, tendem a fazer? Se estabilizar tendo 8 elétrons, certo?
Se ele compartilhar ou ganhar mais 2 elétrons aqui, ele fica mais estável o oxigênio. Então, o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Vamos lá. Então, para fazer estrutura de Lewis, como é que a gente faz? Coloca a gente tem o H2O. Então, a gente coloca o átomo central, que é o oxigênio, e coloca os hidrogênios em volta. Aí, o que a gente faz? Faz uma ligação entre os átomos. Então, a gente coloca uma ligação aqui entre o O e o H, outra ligação entre o O e o H. E os elétrons que sobram, a gente coloca em volta do átomo central. Vocês lembram disso que eu falei? Da estrutura de Lewis? Você tem que somar todos os elétrons de valência de todo mundo. Então, o oxigênio tem 6 e o hidrogênio tem 1 e 1. Então, no total de elétrons aqui da molécula toda, a gente tem 8, né? 8 elétrons. Então, 8 elétrons, a gente tem que distribuir eles de alguma forma. Então, a gente faz uma ligação aqui e uma ligação aqui. O hidrogênio já está estável, certo? Ele só vai até 2 elétrons para ele não vai mais além disso. Não tem como colocar 8 elétrons para o hidrogênio. E o resto dos elétrons a gente coloca em volta do oxigênio. Para fazer a estrutura de Lewis é isso, certo? Então, se a gente faz isso, fica uma ligação aqui com o hidrogênio, outra ligação aqui com o hidrogênio, e ficam em volta do oxigênio esses 4 elétrons. Isso, fizemos a estrutura de Lewis. Aí, para saber como isso está no espaço, esses pares de elétrons aqui não ligantes, que sobraram aqui no oxigênio, porque está na valência dele, então eles estão ali. Eles só não estão fazendo ligação, mas eles estão ali no oxigênio, está na valência dele. Não tem como fugir. Então, esses pares de elétrons não ligantes interferem na geometria da molécula. Esse que é o novo da aula. A gente sabia que eles estavam ali, mas para fazer estrutura de Lewis, até que eles não tinham tanta importância, né? E a gente não conseguia ver eles no espaço, então tanto faz. Colocou os elétrons ali, pronto, acabou. Mas agora, esses elétrons que sobraram são muito importantes para decidir a geometria da molécula. Então, se ele tem 2 pares de elétrons não ligantes, junta eles em parzinhos, viu? Se eles têm 2 pares de elétrons não ligantes, isso acaba interferindo aqui, ó, as nuvens eletrônicas, acaba interferindo na geometria da molécula. E até no ângulo, né? Duas nuvens eletrônicas de elétrons não ligantes empurram mais, se repelem mais esses hidrogênios e o ângulo fica menor do que aqui o do enxofre, que só tem uma nuvem eletrônica. Então, agora, esses pares de elétrons não ligantes que pareciam inúteis, agora eles fazem muito sentido. Tudo bem? Entendeu agora? Tudo. Ô, Cris, ali em cima é 2 pares de elétrons desemparelhados. É a mesma coisa que não ligantes? Não ligantes. Obrigada. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma... Ó, gente, é muito importante vocês entenderem. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Ô, Cris, e essas ali do lado da fórmula de Lins, tem 4 nuvens eletrônicas, tipo uns 4 balãozinhos. Uhum. Não deveria ser só 2 embaixo? Porque esses 2 de cima vai sumir na hora que a gente for, na hora do desenho da geometria. Na hora do desenho, sim, mas é só para você conseguir visualizar e saber onde eles vão estar. Tipo, você tem que afastar todos eles de forma que eles fiquem o mais afastados possíveis, inclusive os pares não ligantes. Então, é bom você desenhar eles para você saber a geometria, entendeu? Porque eles é como se fosse... Imagina se tivesse uma molécula aqui. Eles também têm que estar o mais afastado possível um dos outros, entende? Então, no caso, os que forem pares não ligantes vão sumir da geometria depois? Na hora de desenhar aqui no final, por exemplo, ó, ninguém desenha os pares de elétrons não ligantes, tá vendo? Ninguém desenhou aqui. Mas isso é só no angular ou é em todos? De todos. É porque algumas moléculas não vão ter pares de elétrons não ligantes, né? Por exemplo, que a gente viu aqui do CO2, do HCl e do tetracloreto de carbono. Também não tem, tá vendo?
Todas essas bolinhas verdes são cloros. O carbono não tem nenhum par de elétrons não ligante, então, de qualquer jeito, não põe. Mas, Beleza. como a água, por exemplo, aqui, ela tem o oxigênio tem 2 pares de elétrons não ligantes e ninguém desenhou, então. No desenho final não precisa, mas é bom para você ter uma ideia. E outra coisa, pessoal, não é tão importante, não cai desse jeito no vestibular, mas se vocês forem perceber, se a gente fosse contar os pares de elétrons não ligantes, eles também formam uma geometria, né? Os domínios, vou chamar de domínios. Cada nuvem eletrônica é um domínio, tudo bem? Esse domínio pode ter um átomo ou não. Aqui seriam os pares de elétrons não ligantes, aqui ligantes. Então, os domínios, eles também formam uma geometria. Eu não falei dessa ainda, é a próxima. Não é a outra. Que é a tetraédrica. Os domínios dessa molécula, contando com os pares não ligantes, formam uma geometria, que eu depois, mais pra frente, eu vou falar, que é a tetraédrica. Mas, por isso que tem essa diferença. Você tem como ver a geometria dos domínios da molécula, lembrando que os domínios são as nuvens eletrônicas, e a geometria só da molécula, com os átomos. Então, nesse caso aqui, a água, só os átomos, formam uma geometria angular. Se ele perguntar, qual é a geometria dos domínios da molécula da água, aí você teria que considerar os pares de elétrons não ligantes. E aí teria outra geometria que é a tetraédrica, que eu vou falar mais pra frente. Mas no vestibular, principalmente cai só da molécula. Então, só, qual que é a geometria da água? Angular. Tem que saber que tem 2 pares de elétrons que empurram os hidrogênios para baixo e deixa a geometria angular. Mas não necessariamente qual é o domínio com todos juntos. Mas vocês têm que saber que tem essa diferença. Mas geralmente... No simulado, Pode falar. desculpa, no simulado caiu uma questão assim, que caiu 3 negócios, acho que um foi H2O, e falou pra gente falar a fórmula alguma coisa geométrica, da geometria deles. Eu sei. É que, tipo, a Yasmin que faz os exercícios, e aí ela olhou na planilha e acho que ela considerou 5 aulas das 2 frentes, A e B. Só que, na verdade, eu tinha dado umas 3 aulas e a outra professora umas 2 aulas. Aí ela colocou os exercícios errados. E ela também colocou um exercício de eletronegatividade que eu esqueci de falar para ela que eu não tinha dado eletronegatividade, não. Radioatividade. Ela colocou um exercício e eu não dei essa matéria ainda. Provavelmente eu vou marcar uma reposição essa semana, durante a semana. Porque não deu para eu passar isso ainda na aula. Não deu tempo. E aí ela colocou, eu esqueci de avisar ela que eu não tinha dado, ela estava seguindo o cronograma e eu esqueci de falar para ela que eu não dei essa parte do cronograma. Mas, enfim. Depois, essa semana, eu vou... Não, essa semana eu acho que eu vou dar uma aula extra de radioatividade, mas na outra a gente vai resolver exercícios do simulado, na outra semana, provavelmente. Tudo bem? Beleza. Beleza. Vamos continuar. Uhum. Agora vamos falar da geometria trigonal plana, que ocorre no caso de moléculas formadas por 4 átomos, em que o átomo central não possui elétrons desemparelhados, ou seja, não ligantes. Então, 4 átomos, por exemplo, aqui os carbonato, CO3, temos 4 átomos aqui, certo? E o carbono fica no meio. E não tem pares de elétrons não ligantes, certo? Então, a forma para todos os domínios, para todas as nuvens eletrônicas que ficarem o mais afastado possível, é uma ficar em cada ponta, certo? Então, isso é o mais afastado que a gente consegue ter. E aí fica com um ângulo de 120 graus. Tudo bem? As ligações duplas
repelem as simples mais fortemente que as simples repelem umas das outras. Eu também vou falar disso mais pra frente. Mas percebam aqui, isso aqui eu acho que é um... Aqui, isso aqui é um carbono, esses são hidrogênio, isso aqui é um oxigênio. Era para ser aqui 120 graus, certo? Você pega 360, certo? Um círculo todo tem 360 graus. Se você divide em 3, 360 dividido por 3, dá 120. Que seria o mais afastado possível, certo? 120, cada um. Mas como aqui tem uma dupla, essa dupla tem mais elétrons aqui, certo? Aqui só tem 2 compartilhando, aqui tem 4 compartilhando. Então, esses elétrons repelem mais do que se fosse tudo simples. Então, esse ângulo diminui um pouco e fica um pouco menor que 120, 116. Tudo bem até aqui? Percebam que o mais importante das geometrias é a quantidade de domínios. Por exemplo, trigonal plana tem 3 domínios, sendo que nenhum domínio tem elétrons não ligantes. E aí fica assim. Tudo bem até agora? O que é aquele 2 negativo ali? É a carga da molécula toda. Tipo, no geral, ela tem 2 cargas negativas. Fica com 2 elétrons a mais, vamos dizer assim. Ela fica... Eu achei que os coisinhas, os não ligantes, eu achei que eram os que não conectavam, mas pelo que você falou agora, esses aqui não estão conectados e você disse que eles não são ligantes. Quer dizer que eles são ligantes. Não, esses aqui que estão entre o carbono e o oxigênio são ligantes. Eu falei errado? E esses aqui que não estão ligados são não ligantes, é isso mesmo. É que nesse caso aqui que eu falei do 116, os ligantes, a dupla ligante, repele um pouco também as ligantes simples. Mas são ligantes. Aqui não tem nenhum par de elétrons não ligantes. Tudo bem? Ô, Cris, Então, esse no caso, Uma de cada vez. Pode falar. pode falar, Blake. então, tá. Então, no caso da trigonal plana, só a do meio que não tem elétrons não ligantes. Ela faz ligação com todos. Sim, você sempre tem que olhar o átomo principal, se ele tem elétrons não ligantes ou não. Você tem que olhar isso para a estrutura de Lewis, aqui que está mostrando. O carbono tem algum parzinho aqui de elétrons não ligantes? Não, então não tem. Então você liga com os outros e vê como fica mais afastado possível, que no caso é a trigonal plana. Obrigada. Ô, Cris, a Jéssica falou assim que ela não entendeu. Você tem como você explicar de novo essa? Essa parte do trigonal plana? Então, a trigonal plana O é ângulo, o seguinte, ela disse que é o tem ângulo. 3 O domínios. ângulo. Ah, a parte do ângulo. Então, a quantidade de cada ligação é uma nuvem eletrônica, certo? A gente já tinha visto aqui. Todos são ligações, são nuvens eletrônicas, certo? Por mais que seja simples, dupla, tripla, não importa. Todos são uma nuvem eletrônica. Só que algumas nuvens têm mais elétrons que outras, certo? Uma ligação simples tem menos elétrons do que uma ligação dupla. E isso interfere não na geometria, mas na angulação. Então, uma ligação dupla repele um pouquinho mais do que a simples, tá vendo? Então, essa ligação dupla repele um pouquinho, e aí essas ligações simples se juntam um pouquinho. Pode ver que é de 120 para 116, é quase nada, né? Mas acontece. Então, pode cair uma pergunta assim, qual ângulo é maior ou qual ângulo é menor? Mas não é. É assim, você tem que ver se tem mais de uma ligação, se a ligação é dupla, se a ligação é tripla, se tem mais pares de elétrons não ligantes, essas coisas interferem na angulação. Eu vou falar mais disso um pouco no final da aula também. Mas é isso. Por essa aqui ser uma ligação dupla, ela repele um pouquinho mais as ligações simples
E aí esse ângulo diminui um pouquinho. É só isso. Tudo bem? Ou não entendeu ainda? Ela disse que entendeu. Beleza. Então, agora vamos falar da pirâmide trigonal ou piramidal, que é o famosíssimo famigerado amônia, ou NH3. Então, vamos do começo essa, para todo mundo entender. A fórmula da molécula é NH3. Vamos fazer a estrutura de Lewis, que é o principal para descobrir a geometria da molécula. Então, no total, a gente tem quantos elétrons de valência de todo mundo? O nitrogênio, quantos elétrons ele tem na valência, pessoal? Não sei se vocês estão com uma tabela periódica aí. 5. 5. E aí, cada hidrogênio tem um, certo? Então, no total, a gente tem 8 elétrons, né? 8 elétrons de valência de todo mundo. Então, como a gente faz a estrutura de Lewis? Alguém sabe me dizer como a gente faz a estrutura? Por onde eu começo? Ué. Vai compartilhando elétrons do hidrogênio com o nitrogênio. Vamos lá. Coloca o átomo principal no meio. O nosso átomo principal é o nitrogênio, certo? Que ele faz mais ligações e tudo mais. Então, coloca ele no meio. Coloca os que sobraram em volta. Beleza. Faço ligações simples entre eles. Fiz ligações simples aqui entre eles. Depois dos elétrons em volta terem completado o octeto, que no caso o hidrogênio só vai até 2, né? Ele não completa 8. Você coloca os elétrons que sobraram em volta do átomo principal. Então, só fazendo as ligações, a gente gastou 2, 4, 6 elétrons. E no total, a gente tem 8 elétrons. Então, os 2 que sobraram, a gente põe aqui junto com o nitrogênio, tudo bem? Todo mundo entendeu como é que faz a fórmula de Lewis para amônia? Gente, Lewis é o mais importante, hein? Você pode falar de novo, por favor? Quer repetir? Só para ficar. Para repetir? Posso repetir? Isso. Então, vamos lá. A primeira coisa é somar todos os elétrons de valência. O nitrogênio, vocês falaram para mim que é 5, e o hidrogênio, cada um tem 1. Então, como a gente tem 3 hidrogênios, então são 3 elétrons, um de cada hidrogênio. No total, nós temos 8 elétrons da valência de todo mundo. Beleza, a gente tem que gastar esses 8 elétrons. Então, a primeira coisa é segunda coisa, né? Colocar o átomo central no meio. Colocamos aqui o nitrogênio no centro. Depois, você coloca os outros átomos que sobraram em volta. Colocamos aqui os hidrogênios. Terceira coisa é ligar esses átomos ao átomo central com uma ligação simples. Ligamos aqui ao átomo central com uma ligação simples. A quarta coisa é completar os octetos dos átomos que estão em volta. Como é o hidrogênio, ele só vai até 2, não vai até 8. Então, já está completo, né? Porque para saber, você tem que contar o da ligação toda. Então, como ele está compartilhando com o nitrogênio, então ele está para o hidrogênio também. Então, o hidrogênio aqui está com 2 elétrons. Esse hidrogênio também está com 2 elétrons. Esse hidrogênio está com 2 elétrons. Então, beleza. A outra coisa é contar quantos elétrons você já gastou e os que sobraram você coloca no átomo central. Então, a gente já foi 2, 4, 6 elétrons. Como no total a gente tinha 8, os outros 2 que sobraram a gente coloca no átomo central, que é o nitrogênio. Tudo bem? Tudo bem. Professora, o resultado sempre vai ser 8, né? Por causa da repartição. Sempre você falou da outra vez, tinha que estar 8. Sim. Para 99% dos casos é 8. Mas, por exemplo, o hidrogênio é 2, o hélio também é 2. Não, o hélio não faz. E temos aquelas exceções da regra do octeto, né? Eu acho que eu falei algumas. Mas temos exceções. A gente tem a regra do octeto porque deixa mais fácil, mas a natureza, ela não segue regras. E aí temos algumas exceções, sim, que
o octeto não deixa a molécula mais estável, e aí ela faz mais ligações ou menos. Mas temos exceções, sim. Eu acho que falei na outra aula. Pelo menos Cris, algumas. Oi. a Lorena tá perguntando aqui no chat. Como saber quantos elétrons de valência tem? Se precisa olhar na tabela periódica. Se caiu uma questão no Enem que não dá a tabela. Aí, provavelmente... Na verdade, esses átomos aqui que eu tô falando, por exemplo, cloro, carbono, hidrogênio, nitrogênio, é bom vocês saberem. Com um pouquinho de exercício, vocês já conseguem saber. Mas, se for no Enem, ou ele vai te dar, ou ele vai te dar distribuição eletrônica, ou ele vai te dar uma parte da tabela, ou ele vai falar para você, sabendo que o nitrogênio tem 5 elétrons de valência, se for no Enem, ele vai te falar, provavelmente. Mas, Ou também eles se eu dão o fosse você, número atômico, né? Aí você faz a distribuição lá. número atômico, número atômico, e aí você faz a distribuição e vê, tem como, eles dão a informação sim. Mas, na dúvida, se você já souber, por exemplo, ele te deu o número atômico. Até você fazer a distribuição, ver quantos tem na valência. Se for o nitrogênio, por exemplo, não é muito mais fácil você decorar que é 5. Então, para esses átomos principais que sempre caem, eu recomendo vocês saberem. Um pouquinho de exercício vocês vão saber. Um tico. Porque é sempre esses exemplos. Principalmente vestibular, gente. Vestibular é uma fórmula pronta que só basta a gente decorar, mas a gente não decora, a gente aprende, que é muito importante. Enfim, então os principais tentem. Não é obrigatório. Tentem saber. Mas ele vai te dar informação, sim, se você precisar. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos continuar. A gente fez aqui a distribuição de Lewis, linda, maravilhosa. Qual é o próximo passo? Saber como ela fica no espaço de um jeito que cada domínio, cada nuvem eletrônica, fique o mais afastado possível. Que, no nosso caso aqui da amônia, é a pirâmide trigonal. Aqui ele desenhou todos os domínios, inclusive o não ligante, tá vendo? O par de elétrons não ligantes aqui do nitrogênio, ele colocou como um balãozinho azul. Então, ele desenhou aqui um tetraedro, certo? Eu acho que também pode ser uma pirâmide, né? E aí, o par de elétrons não ligantes fica para cima. Na verdade, tanto faz, né? Mas, e os hidrogênios ficam cada um em uma ponta aqui do triângulo, tudo bem? Dá para enxergar aqui? Então, Sim. nesse caso, o não ligante, ele vai aparecer na estrutura, na geometria. Não. Como a gente pode ver aqui o desenho, ó, aqui embaixo do NH3, da amônia, o par de elétrons não ligantes não está aparecendo, tá vendo? Tá só o nitrogênio e os 3 bolinhas. Ah, Então, é a que eu achei que pirâmide essa bolinha trigonal. amarela era o não ligante, mas não é não. É, que essa amarela é o não ligante. Tá certo. Mas percebe que ele colocou de um... É mais para fins didáticos que ele colocou aqui, para você Ah, ver. então, é tipo assim, deixa eu ficar muito. Então, a amarela aí só tá, tipo, pra gente analisar, pra gente ver como que vai ficar, mas ela não fica lá. Esse amarelinho sai depois. É, na hora que você for desenhar aqui, você tira. Mas ele tá lá. Então, se a gente for assim, analisar a geometria dos domínios, contando o par de elétrons não ligante, a geometria é tetraédrica. Só que só da amônia, só dos átomos, é pirâmide trigonal. E percebam, se a gente pintasse aqui, vamos imaginar a água agora, se a gente pintasse aqui esse de azul também, e ficasse aqui o oxigênio e aqui os hidrogênios, percebam que é a água, né? Fica angular. Todo mundo consegue ver isso? Uhum. Que Sim. a geometria do
dos domínios da água também é tetraédrica. Cabe dentro dessa piramidezinha aqui, desse triângulo. Só que a da água tem 2 balões azuis pintados, aí aqui fica o oxigênio e os hidrogênios ficam aqui nessas pontas. Vocês conseguem ver isso? Sim. Se vocês virarem um pouco a cabeça para o lado, dá para ver melhor. Todo mundo conseguiu ver? Fale agora, cálice para sempre. Mentira. Fala, pessoal, você tá Sim. entendendo? Sim. Se não entender, me falem. Fala. Professora, então, para medir o ângulo, a maior distância não vai ser o balão azul do balão amarelo, como está aqui no desenho. Porque se ele desaparece depois, então não tem como fazer a medida do ângulo. A medida do ângulo vai ser entre os outros 3 aqui. Sim, provavelmente, se estiver principalmente nesse desenho aqui, de azul e branco, ele vai mostrar o ângulo entre 2 hidrogênios. Mas percebam que também tem um ângulo entre o par não ligante e o par ligante, tanto que ele mostra aqui que é 109. Então, sim, eles medem, mas se ele te der só assim, você não precisa desse ângulo. Mas o ângulo mais importante é entre os átomos mesmo. Nesse caso aqui, entre os 2 hidrogênios, que é 106. Ô, Cris, eles pedem pra gente, tipo, eles dão a geometria e pedem pra gente saber o ângulo deles? Não. Porque, principalmente, os vestibulares das estaduais, tipo FUVEST, Unicamp, eles querem que os alunos, eles tenham um senso crítico. Tipo, eles saibam a teoria, o conceito, sabe? Então, por que esse ângulo é menor, por que aquele é maior, e não decorar que o ângulo da amônia é 106 entre os hidrogênios. Tipo, isso você pode olhar, é só você pesquisar na internet, você vai achar esse ângulo, sabe? Não é importante você decorar isso. Uhum. Então, não, eles não vão perguntar qual é o ângulo. Eles podem perguntar por que esse ângulo é maior, qual é a geometria desse, eles vão perguntar isso. Mas qual é o ângulo? 109,28, não. Tudo bem? Cris, tem uma pergunta aqui no chat. Por que ali tem A e no X tem várias barrinhas? É que aqui é uma fórmula geral para pirâmide trigonal ou piramidal. Tipo, fica um átomo no centro, e aqui tem outros átomos iguais na ponta, e esses 2 pontinhos aqui são o par de elétrons não ligante. É meio que uma fórmula geral, assim, da pirâmide trigonal. E mais uma coisa que eu não sei se vocês sabem, o que significa esses risquinhos aqui, vocês entendem? Não. Não. É isso que ele estava perguntando. Por que um X, esses 2 X tem barrinhas e o outro tá com risco? Entendi. Então, quando tá com risquinhos assim, é porque tá fora do plano. Tipo, esse que tem um risco quer dizer que tá bem na folha, bem assim na tela do computador. Eu acho que vocês estão vendo pelo computador. Então, esse aqui tá bem no plano da folha, junto com o A. E esses 2 X estão para trás da folha. Para trás da folha. E quando tem uma barra preta, aqui, ó. Quando tem essa barra preta, quer dizer que está para frente. Então, percebam, esse par de elétrons não ligantes está na folha, o oxigênio está na folha. Esse hidrogênio também está na folha, porque está com risco reto. Esse par de elétrons não ligantes está para trás, porque risquinhos ficam para trás. E esse aqui, que está com a barrinha preta, está para frente. Então, esse está mais para trás, esse está mais para frente. Isso é importante, viu, pessoal, saber? Muito importante, esqueci de falar, perdão. Tanto que se a gente ver aqui, ó, se a gente colocasse... É que aquele não está no plano, né? Não dá para fazer aqui. Mas seria como se esse tivesse um risco. Esse, como está para trás, colocaria risquinhos. Esse também risquinhos. E esse colocaria barrinha preta. Não sei se vocês conseguem ver. Por exemplo, ó, o nitrogênio que está aqui no meio, ele está bem no meio da fórmula geral aqui.
bem no meio. Tipo, ele não tá em nenhuma aresta, nenhuma ponta aqui. Ele tá lá dentro, no meiozinho. Aí, esse não ligante tá para cima. Esse hidrogênio tá um pouco para trás. Então, é risquinhos. Esse também tá um pouquinho para trás, risquinhos. E esse tá para frente, barrinha preta. Professora, dá para ouvir? Aham. Ah, tá. Como assim? Ah, consegui. Como assim tá para trás da folha? Não entendi. Tipo, você tem que pensar um pouco tridimensional. É que aqui esse desenho é muito difícil de ver. Ele colocou as barrinhas de um jeito difícil de ver. Mas se a gente pegar, por exemplo, aqui ó, o carbono, é mais fácil. O carbono também está dentro dessa pirâmide, tá vendo? O carbono está bem no meinho. Ali tem hidrogênios em cada ponta. E essa é a tetraédrica, inclusive. Então, o hidrogênio, pensa, o hidrogênio está na folha. Vamos tentar ver aqui. Põe esse hidrogênio numa folha. Junto da folha, tem 2 hidrogênios aqui, no caso. Na folha. No mesmo plano. Reto. E aí, esses 2 hidrogênios não estão na mesma folha. Tenta pensar tridimensional. Esse aqui está um pouquinho para trás, como a gente pode ver aqui também, ó. E esse aqui está um pouquinho para frente. Tem como a gente colocar uma folha aqui, ó. Que, se a gente colocar um plano, vai ficar o carbono, o hidrogênio e esse hidrogênio na folha. E aí vai ficar, esses 2 hidrogênios não vão ficar na folha. Esse aqui vai ficar um pouquinho para trás e esse vai ficar um pouquinho para frente. Tipo aqui, ó. Mas você fala que ele vai ficar para trás da folha ou ficar para trás fora da folha? Para trás, fora da folha. Se você fosse imaginar, ele ficaria fora da folha. Esse para trás, fora da folha, e esse para frente, fora da folha. Deu para entender? Como o que tá pra frente? E? Eu ia perguntar como que o que tá pra frente pode estar fora da folha também. Porque, tipo, se isso é plano, se ele tá pra frente, ele só vai estar mais perto do que os outros. Não tem como ele sair se no centro sempre vai estar. Tipo, não tem como ele sair pra fora se no centro é o local. Na verdade, esse jeito assim que eles estão, tipo, é o mais estável. Se você colocar esse mais para cá, para ficar no mesmo plano desses 2 hidrogênios, certo? Ele ia se aproximar desse outro hidrogênio aqui que está para trás. E aí isso não seria estável. Percebe? Esses 2 hidrogênios estão na folha. Esse está um pouquinho para frente, fora da folha, e esse para trás, fora da folha. Se você coloca esse na folha, para ficar no mesmo plano que esses, ele vai ficar mais perto desse aqui que está para trás na folha. Que está fora da folha. Dá para ver? Sim, Ele se aproxima mais dele. mas é que você disse que o que tá mais perto, esse aqui, isso. Você disse que ele também tá para fora da folha. Só que ele tá do outro lado, né? Vermelha. Tipo, esse tá fora do outro lado da folha. Esse desse daqui e esse desse daqui tem a mesma distância, 109 graus. É que nesse desenho é difícil. Eu vou tentar fazer aqui para vocês. Como se... Ô, Cris, é como se fosse, tipo, uma mesa. Nessa mesa tá o carbono e o hidrogênio. Você coloca na mesa, assim, reto. E o hidrogênio, um tá embaixo da mesa e o outro tá em cima da mesa. Tipo, Como que é? Fala da mesa primeiro. Fala de novo. É como se fosse, tipo, uma mesa. Aí nessa mesa tá o carbono e esses 2 hidrogênios aí, tipo, reto. Uhum. E aí o hidrogênio que tá pra baixo seria, tipo, embaixo da mesa. E o que tá pra cima é, tipo, em cima da mesa. Aham, é tipo isso. Exatamente. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês, ó. Eu achei um site
que faz moléculas 3D, recomendo. Vou postar o link para vocês depois. E aí, eu vou fazer aqui para vocês, ó, CH4. Vai errado. H4. Eita, por que não deu certo? CH4. Não. Vamos desenhar mesmo. Ó, da 20. Até que hora vai minha aula? Não sei. Eu tô entrando pelo computador. Falaram 10h20, que ia eu até acho. 10h30. A Jéssica e a Nicole falou que ia até 10h30. 10h30? É. Nossa, então minha aula tá acabando, gente. Meu Deus. Aqui. Olha aqui a nossa molécula 3D. Tá vendo? Ó, Ah, sim. tem como colocar dois hidrogênios. Ó, vamos pegar esses dois aqui, ó. Esses dois e o oxigênio, certo? Esses aqui, esses 3 átomos, vamos colocar eles no mesmo plano. Tudo bem? Ó, vou fazer assim. Esses 3 aqui estão no mesmo plano. Tá vendo que um tá mais para trás e o outro tá mais para frente, os outros dois? Ó, se a gente vê de assim, ó. Tá vendo? Esses 3 e o que tá lá embaixo, eles estão no mesmo plano. E aí o outro tá mais para frente e o outro tá pro outro lado. Vocês estão conseguindo ver agora? Aham. Tipo, ó, esses outros aqui, esses dois, estão no mesmo plano, esses 3 aqui. Estão no mesmo plano. E aí um fica mais para trás e o outro fica mais para frente. É isso que eu tava tentando dizer. E esse é o jeito mais estável dele ficar. Se eu pegar esse e colocar mais para cá, ele vai ficar mais perto desse. Pegar esse e colocar mais para lá, vai ficar mais perto desse, entendeu? Não tem como deixar mais distante do que eles estão agora, percebe? Alguém ainda não entendeu? Acho que não. Ninguém falou nada. Tá, então vamos continuar. Meu Deus, eu tô muito atrasada, não vai dar tempo de eu acabar. É até 10h30 minha aula real. Quando que é a Falaram que próxima aula? daqui 15 dias. Não, vocês têm próxima. Não, a próxima aula da próxima matéria. Biologia. Oh, meu Deus. Ai, eu não sei. Tá. Então, a tetraédrica é essa, quando, tipo, tem 4 domínios e todos estão ligados, como é o caso do metano. Tudo bem? Uhum. A gente tem a pirâmide trigonal, que ocorre quando tem 6 átomos, ou seja, 5 domínios, 1, 2, 3, 4, 5, em que tem 6 átomos e um é central. E não tem nenhum par de elétrons não ligantes, tá vendo? E o mais estável para isso é desse jeito aqui, pirâmide trigonal. Tá vendo? Forma uma pirâmide aqui em cima. Então, os trigonais não tem nenhum não ligante? Não. Que chique. Qual foi a sua pergunta de não ligante? Se todos os trigonal? Se na pirâmide trigonal não vai ter nenhum ligante. Não, na pirâmide trigonal é o caso da amônia e ela tem um não ligante aqui, né? Não, no último que você passou agora, que tá dizendo que não tem não ligantes. Nossa, eu coloquei 2 pirâmides trigonal. Burra. Tudo bem, eu corrijo isso depois. É isso mesmo que você falou. Não tem não ligantes. Tá certo.
Então esse trigonal, esse pirâmide trigonal é o mesmo que o piramidal que você tinha mostrado antes? Não, não é igual. Esse aqui, eu acho que esse aqui é bipiramidal. Bipirâmide. Tem um bi aqui. Que tem duas pirâmides, você percebe? Tem uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo. Então, esse é bipiramidal. Bipirâmide trigonal. Tem um bi aqui na frente, pessoal. Sorry. E esse aqui não tem nenhum não ligante. Tudo bem? Nada. E o octaédrico, que é o último dos mais importantes, que tem 8 domínios. Não. Como que é? 7 átomos, em que um é o átomo central. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 domínios. Também não tem nenhum átomo, nenhuma nuvem eletrônica de não ligante, nem par de elétron não ligante, tudo bem? Todos são E eles ligantes. sempre são 90 graus? Sim, nesse caso, sim. E como todos os átomos são iguais, né? São todos flúores aqui em volta. É 90 graus. Aqui é 90 graus, entre esses dois flúores também é 90 graus, tudo 90 graus, no octaédrico. Tudo bem? E aí fica desse jeito aqui, assim. Só tem... ai, Deus. Nesse daí do octaédrica, eles vão ter, então, os não ligantes e os ligantes, né? Nesse caso aqui, do verde, Aham. aqui são todos ligantes. Todos ligantes. Ah, sim. Para ser octaédrica, é todos ligantes. Professora, Oi. mas ali, exemplo, os F, tipo, os Fs da. Como posso dizer? Enfim, tá vendo a bolinha que tem uma bolinha amarela e o resto é verde ali no desenho? Sim. As duas bolinhas essas duas bolinhas estão embaixo da outra, parece que elas estão quase encostando. Não teria outro jeito de deixá-las mais afastadas? Essas duas aqui? Sim. Não, elas não estão, não. É porque não tá muito tridimensional isso aqui, né? Mas essa aqui tá um pouquinho mais pra frente. Ó, olha essa aqui com as barrinhas. Essa aqui tá um pouquinho mais pra frente do plano, essa aqui tá mais pra trás do plano. Ah, entendi. Então é só ver assim que parece que elas estão se encostando? Parece que elas estão se encostando, mas então não. Olha nesse aqui, ó. A barrinha tá mais pra frente, essa tá mais pra trás. Forma um quadrado aqui, ó. Então eles estão na mesma distância. Ah, tá, entendi. Obrigada. Imagina. Todo mundo entendeu essa? Essas aqui são tranquilas até, né? Porque não tem nenhum não ligante. Aham. Cadê o Gui que vai dar essa aula? A próxima? Aham. Professora, Vocês têm intervalo agora? O quê? Vocês têm intervalo agora? Alguma coisa assim? É de 10 minutos. Ah, vocês atrapalham o intervalo de vocês, né? professora, Oi. quando tem um não ligante, ele só não participa do desenho, mas ele tem um não ligante, só que ele só não participa do desenho. É isso? Sim, tipo... Não, nesse caso aqui, todos são ligantes. Não, mas tipo, em outro caso. Em outro caso, se aqui fosse não ligante, poderia ser. Só que aí não seria octaédrico, né? A geometria da molécula. É aquilo. A geometria dos domínios seria octaédrico. Porque aqui seria... Mas os não ligantes aparecem nessa geometria ou não? Não. Nesse caso aqui, todos são ligantes. Não, Então, não nesse caso. Nos outros casos. Nos outros casos, você poderia colocar aqui e aí não apareceria. Eu até tenho alguns casos desses, por exemplo, outras geometrias menos comuns. Então, A pirâmide quadrada, que é exatamente esse caso que a gente está falando. Pega tira um flúor e deixa um par de elétrons não ligantes. Esse par de elétrons não ligantes vai empurrar esses flúors para baixo e aí ficaria assim, né? O quadradinho aqui no plano e essa aqui no plano. Tá vendo? Mas No caso... Opa. Pode falar. No caso, se a gente... Beleza. No caso, então, em vez de a gente tirar um flúor, acrescentar uma ligação de outro elemento com o flúor de fora.
Só que Nesse sobrar caso ainda aqui, elétrons, aí vai empurrar o resto dos flúors para baixo, não é? mas você está falando de trocar esse flúor por outro elemento? Não, aí no caso, tipo, colocar um elemento fazendo ligação com o flúor também. Ah, outro elemento com flúor? Isso. Daria para fazer. Só que aí, tipo assim, o flúor não faz outra ligação, ele só faz uma, certo? Porque ele tem 7 elétrons de valência. Mas se não fosse flúor, fosse, sei lá, oxigênio, daria sim, acontece. Principalmente nas moléculas de carbono, que tem vários carbonos e tal, tem vários átomos principais e eles são ligados. Então, fica. Pode ter mais de um tipo de geometria na mesma molécula. Eu não coloquei exemplo aqui. Eu pensei em falar, mas não deu tempo nem de eu falar o que eu preparei para falar. Quem dirá falar mais, né? Mas sim, acontece. Por exemplo, se fosse 2 carbonos, cada carbono geralmente tem geometria tetraédrica, se tiver só ligações simples. Então, se tiver 2 carbonos, cada um vai ter tetraédrico, e se tiver um oxigênio, é angular. Na mesma molécula pode ter mais de uma geometria. Sim. Aí, por Ah, exemplo, ok. isso aqui fosse um oxigênio. Essa molécula aqui seria pirâmide quadrada, e aí a partir do oxigênio aqui seria angular, enfim, etc. Vocês podem Professor, pesquisar e ler exemplos e ir lá no site que eu acabei de ver ali e testar coisas, enfim. professora. Então, na hora de eu desenhar, de eu, enfim, montar uma geometria, e se tiver, e no caso tiver um não ligante, eu tenho que colocar ele no desenho? Ou Não, por não? exemplo, Ele aqui, não é ó, ligante. aqui nesses pontinhos verdes e no vermelho, é a mesma molécula dessa daqui, tá vendo? Só que ele não colocou o não ligante que tá aqui embaixo, empurrando esses átomos verdes para cima, tá vendo? Ele não colocou aqui. Então, não precisa, mas é mais fácil de ver, eu acho. Ok, obrigada. Todo mundo entendeu? Para Uhum. terminar, tem o quadrado planar, que é, observem, a mesma coisa que a gente estava vendo, tipo, é um octaedro, a geometria dos domínios, só que você tira 2 átomos daqui e essas nuvens eletrônicas ficam aqui empurrando os elétrons para cima e para baixo e eles ficam no mesmo plano, tá vendo? E aí fica 4, 5 átomos no mesmo plano. Sim, dá pra ver. Tudo bem? Nossa, velho, eu tô muito atrasada, desculpa, gente. E aqui, a gangorra, essa eu